Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Biologia aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu respondo em breve. Basta você me enviar um e-mail. Aproveite a aula. Vamos dar uma aula sobre introdução à genética, conceitos básicos e tipos de herança. Muito obrigado. Um abraço. Sou Marcelo Vieira, sejam todos muito bem-vindos. Né? Espero que aproveitem o máximo essa aula, principalmente aqueles alunos que estão se preparando para o Enem ou para aqueles vestibulares mais refinados. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Né? Então vamos começar lá. Nós vamos falar das leis de Mendel, né? Biologia aqui. Então nós vamos falar sobre passar um pouco do contexto histórico que foi o Mendel para a biologia, né, para a genética, e aí trabalhar com os conceitos básicos e os tipos de herança. Então, Gregor Mendel foi um monge que nasceu em 1822, morreu em 1884, pai da genética. Ele era um monge austríaco, agostiniano, botânico, meteorologista, interessado nas leis de hereditariedade. Realiza cruzamento com diversos organismos, não só plantas, né? Ele começou com animais, né? E publica o resultado de seus trabalhos em 1865. Seu material de estudo foram as ervilhas, né? Depois, mais para frente, nós vamos ver por que a ervilha foi um material excelente escolhido por ele, né? Aqui você tem a flor da ervilha, você tem uma flor branca, você tem uma flor púrpura, né? Que a gente fala aí, tipo roxa, né? Violeta e tal. Então você tem que as cores são bem diferentes entre si, né? Então, Mendel escolhe cuidadosamente a espécie de estudo, pois reconhece inúmeras vantagens, como a facilidade de cultivo, né? A ervilha você pode cultivar num vaso de flor, possibilidade de controlar os cruzamentos. Como assim? Olha lá, essa fotografia aqui, você tem uma flor da ervilha aqui, que ele corta as partes masculinas, que são os estantes, né? Deixa só a parte feminina, que é o gineceu ali, e ele vai lá e pega o grão de pólen com um pincel da parte masculina da flor branca e coloca. Então, a facilidade de controlar os cruzamentos facilitou demais o trabalho. Outra coisa muito importante que tem no caso das ervilhas é o ciclo de vida curto, né, em relação aos animais. Tem animais que demoram vários meses, e as ervilhas não, elas têm um crescimento rápido. Então ele estuda aproximadamente 7 características presentes nessa ervilha, né? Mendel constata que as sementes das ervilhas são de fácil aquisição, as gerações são muito rápidas, o ciclo de vida é muito curto e as características são muito contrastantes. O que é isso? São fáceis de reconhecimento. A flor é roxa, a flor é branca, a semente é lisa, a semente é rugosa, e nós vamos ver aí essas 7 características, né? Então você tem aqui a forma da semente, que pode ser lisa, rugosa, amarela, verde, a cor da casca da semente é cinza ou branca, a forma da vagem, que é essa estrutura que guarda a semente, pode ser inflada ou comprimida, a cor da vagem pode ser verde ou amarela, a posição da flor, né, baixa em relação ao caule aqui, né, ou alta em relação ao caule, no ápice, né, e também a altura da planta. Você tem planta de ervilha que era alta e planta de ervilha que era baixa. Então, essas 7 características aí facilitou e muito o trabalho do Mendel, né? Lembrando que o Mendel ele era um excelente matemático, então ele pôde traduzir os resultados dos seus cruzamentos em números matemáticos. Isso para uma análise científica é extremamente importante, né? Aqui você tem o trabalho do Mendel no que diz respeito ao cruzamento aí, quando ele cruzava, né, a primeira lei, ó, após a fertilização cruzada de linhagens parentais puras, nós vamos falar o que é isso, constata-se que uma das características que comporta como dominante, o que é dominante? Ela sempre impede a manifestação daquela característica recessiva, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, a semente lisa sempre dominava a semente rugosa, né? Então, note que os cruzamentos aqui, ó, ele pegou aqui, ó, dominante e recessivo, né? Aqui você tem o número de
de cruzamentos aqui, de descendentes que ele produziu, né? Foram bastante, né? E, consequentemente, ele sempre, quando ele fazia o cálculo, dava 3:1, né? Na primeira lei de Mendel, né? Quando você está trabalhando apenas com uma característica dominante em relação a recessivo. Então, nesse caso aqui, né? Sempre dava próximo de 3:1, olha lá, 2,96, 3,01, 3,15, enfim, muito próximo desse número, né? Estatisticamente, ele concluiu então que quando você pega uma característica dominante com outra recessiva na primeira lei, sempre vai dar 3:1. Bom, os indivíduos parentais pertencem a linhagens puras. O que são linhagens puras? Quando você cruza um indivíduo com uma semente lisa, sempre, né, com outra semente lisa, só dava semente lisa. Quando você cruza um indivíduo com semente rugosa, sempre dava rugosa. Então, ele percebeu que ele usando indivíduos puros, o que são os indivíduos puros? Na linguagem, né, genética atual. Significa que esses indivíduos são homozigotos. O que são homozigotos? Aqueles que têm, né, o par de alelo iguais. Então, quando ele cruza aqui a semente lisa com a rugosa, a geração que vai originar, que a gente chama de geração F1, 100%, né, todas as sementes eram lisas. Quando você cruza dois indivíduos da descendência aqui, da geração F1 entre si, você vai obter a proporção de 3 lisas para uma rugosa, né? Foi aí que ele criou essa proporção, né, no que diz respeito à primeira lei de Mendel. As deduções que o Mendel pôde, né, concluir a partir dos cruzamentos que ele fez. O Mendel concluiu que a herança é particulada, né? E os fatores ocorrem duplas, aos pares, segregando, ou seja, separando-se na formação dos gametas e voltando a se encontrar na fecundação. Formula a lei da segregação simples, primeira lei de Mendel. Então, olha lá, os gametas os genes ocorrem aos pares. Quando você vai formar os gametas, esses genes se separam e eles se fundem na fecundação aqui, no indivíduo, né? Então, essa é a primeira lei de Mendel, que dá aquela clássica 3 sementes lisas para uma rugosa. O Mendel fez vários autocruzamentos, né, gente? Então ele fez cruzamento de indivíduos da F2 com o mesmo genótipo. Então quando ele pega aqui, ó, por exemplo, indivíduos S-zão, ou seja, eles só vão produzir genes dominantes. Então todos, 100% aqui vão ser sementes o quê? Lisas. Quando você pega um indivíduo que é heterozigoto e cruza com um outro indivíduo que é heterozigoto, você vai ter aqui uma proporção de quê? 3:1, que significa o quê? Que vai ser 3 sementes lisas e uma rugosa. Então, através desses cruzamentos, ele podia até, no caso, deduzir qual seria o fenótipo, né, e o genótipo do cara. Como assim? Se essa planta aqui, ela né, suponhamos que ela tem a flor roxa ou púrpura, ela pode ser pezão ou pezão pezinho. Como é que ele ia determinar isso? Existia duas maneiras de você fazer isso. Uma que a gente chama de cruzamento teste. O que é um cruzamento teste? Você vai pegar um indivíduo recessivo, exceto o indivíduo recessivo que originou, né, os descendentes, e vai cruzar entre eles. Se você cruzar o indivíduo recessivo com o indivíduo dominante aqui e der 100% dominante, ou seja, todas as flores púrpuras, significa que esse indivíduo é pezão, né? Agora, se você cruzá-lo e der pelo menos um, não precisa ser 2, pelo menos um branco, né, flor branca, significa que esse indivíduo é heterozigoto. Por quê? Porque a cor branca só existe em homozigose, ou seja, pezinho. Então o Mendel, através dos experimentos dele, ele podia determinar o genótipo utilizando, né, o que a gente chama de cruzamento teste. E o que é o retocruzamento? O que é o retocruzamento? É quando você pega o indivíduo do genótipo que você não tem certeza se ele é homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, e cruza com o descendente, né, com o indivíduo recessivo da geração parental. Isso aí a gente chama de retocruzamento, né? Mas tanto o retocruzamento quanto o cruzamento teste vai chegar à mesma conclusão, né? Mas esses nomes aí, essas terminologias, elas são muito utilizadas em questões, de prova. Então toma cuidado. Então,
Cruzamento teste é quando você cruza um indivíduo que você não sabe determinar o genótipo dele com um indivíduo recessivo de qualquer linhagem, exceto da geração parental. E o reto cruzamento é quando você cruza esse indivíduo aqui, que você não tem certeza do seu genótipo, com um indivíduo recessivo da geração parental. Né? E em vegetais é muito fácil fazer isso. Bom, o Mendel resolveu, então, estudar a segregação de duas características. Né? De uma característica já estava cansado de repetir o experimento. Então ele pegou duas características ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala de híbridos, né? Duplo heterozigoto. Então, ó, são genes, né? Ele constata que quando ele utiliza duas características simultâneas, que no caso aqui você tem semente lisa e amarela, com rugosa e verde, né? Ele postulou que os genes se segregam independentemente. Então é a lei da segregação independente. E quando ele cruza esses indivíduos aí entre eles, ele vai obter uma proporção 9 para 3 para 3 para 1. Nós vamos ver mais para frente aí. Né? A gente tem que trabalhar que, né, as leis de Mendel funcionam apenas quando os genes se localizam em cromossomos diferentes. Quando você trabalha com genes ligados, o que são genes ligados? São genes que estão no mesmo cromossomo, eles não vão obedecer a lei de segregação independente postulada por Mendel, né, nos seus cruzamentos lá. Então, você tem uma comparação entre de hibridismo, né, no caso do Mendel, que é quando os genes se encontram em cromossomos diferentes. Então, note que o gene A está num cromossomo, o Azinho está num outro cromossomo, o Bzão num cromossomo e o Bzinho em outro cromossomo. Então, como eles estão em cromossomos diferentes, eles vão obedecer, né, às leis de Mendel. Né? Olha lá, o que vai acontecer? Na hora que formar os gametas, você vai ter, né, o gameta aqui, isso aqui seria um indivíduo, né? Aqui você vai ter Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azão, Bzinho. Isso que o Mendel concluiu, que seus gametas são produzidos em 25% cada um deles. Então, quando você encontra nessa proporção, você significa que esses genes se encontram em cromossomos separados, eles vão obedecer à lei de Mendel. Quando você pega ali, né, o linkage, o que é o linkage? Os genes ligados, os genes se encontram no mesmo cromossomo. Eles não vão obedecer à proporção do Mendel. Então você vai ter aqui gameta lá, ó. Vocês vão ter os parentais. O que são os parentais? São aqueles, né, gametas que vão ser exatamente iguais aos seus pais. Então eles são chamados de parentais. E aí você tem os recombinantes. Esses recombinantes, né, vão variar de acordo com essa distância aqui do gene Azão para o Azinho, o Azão para o Bzinho e o Azão para o Bzão. Se essa distância for muito grande, né, a recombinação vai ocorrer com maior frequência. Mas se essa distância for infinitamente pequena, os recombinantes vão estar numa proporção menor. Então daí você não pode falar que vai formar 25%, 25%, 25% de cada um. Então isso aqui é um negócio muito legal para você, né, ficar atento quando houver algum cruzamento numa questão, seja de Enem ou seja de vestibulares mais refinados. Existe um tipo de herança que obedece à lei de Mendel, que a gente chama de dominância incompleta. O que é dominância incompleta? Eu vou ter aqui, né, duas plantas com flores diferentes. Uma cor é verde e a outra é branca. E aí esses indivíduos aqui não vai formar nem verde, nem branco e nem vermelho. Vai formar o rosa. Quando você tem um fenótipo intermediário, né, o que é um fenótipo intermediário? Ele não é nem vermelho e nem branco. A gente fala que isso aqui é uma dominância incompleta. Então caracteriza por apresentar um heterozigoto, né, que é esse indivíduo aqui, da geração F1, diferente dos seus progenitores, com um fenótipo intermediário. Isso aqui também segue a lei de Mendel. Né? Novamente mostrando aqui a dominância incompleta ocorrendo aqui em a flor boca de leão, né? Você tem a branca e a vermelha, vai ter a rosa. É mais ou menos a mesma coisa que nós vimos lá atrás. A gente chama de dominância incompleta, né? E nós temos também um tipo de herança chamada codominância. Na codominância, gente, é diferente da dominância incompleta. Por quê? Aqui eu vou ter, né, o indivíduo na codominância, o heterozigoto expressa os dois fenótipos simultaneamente. Então essa pelagem de gado aqui da raça Shorton,
né? Você tem o azão, que é a pelagem vermelha, que é esse que está aqui em cima. E você tem o bezão, que é a pelagem branca. E você tem o azão, que tem pelos brancos e vermelhos simultaneamente alternados e distribuídos ao longo de todo o corpo. Então aqui você tem a manifestação dos dois fenótipos no indivíduo, que é diferente, né, da herança intermediária, né? Bom, então aqui nesse caso, né, outro exemplo que a gente tem na espécie humana é a anemia falciforme. Quem tem anemia falciforme, principalmente o indivíduo que tem traço falcêmico, né, o traço falcêmico ele vai ter 50% das hemácias normais e 50% das hemácias falcêmicas, ou seja, ele tem os dois fenótipos no mesmo indivíduo. Isso é um tipo de codominância, né? Exceções encontradas pelas leis de Mendel, né? Em março de 2005, pesquisadores da Universidade de Purdue, né, escreveram uma possível exceção às leis mendelianas dessa planta aqui chamada Arabidopsis thaliana. Mutações no gene, né, hot hat, afetam as flores. Tem algumas flores que ficam meio arredondadas embaixo, né, elas não se abrem totalmente. Então, essas plantas com flores normais diferem daquelas com a mutação hot hat, né? Plantas com a mutação em homozigose produzem 10% de descendentes normais, o que não pode ser explicado por mutação reversa, né? Propõe-se a existência de cópias críticas, né, no genoma. O que são essas? São cópias de genes defeituosos que vão estar inseridos dentro do genoma normal. E aí, quando ocorre a manifestação desse gene, ele vai produzir aproximadamente 10% ali. Isso é uma exceção em relação às leis de Mendel. Mas isso é só curiosidade, tá, pessoal? Não precisa se preocupar com isso, não. Jardins de Mendel em Brno, né, onde surgiu a genética. Tamanho não é documento. Mendel só precisou da sua genialidade, sua dedicação, né? Ele revolucionou a biologia e o conhecimento científico. Olha o tamanho do jardim do Mendel, né? Aqui ele plantava suas ervilhas, aqui ele obtinha seus exemplares puros, né? E aqui também ele fazia toda o seu experimento, né? Aqui nós temos, né, o Vaticano lançou em 1984 um selo comemorativo ao centenário do nascimento do Mendel, né? Também ele foi homenageado, né? E aqui uma tirinha que costuma aparecer em prova, que é o Mendel chegando no refeitório com ervilha, e o pessoal já está cansado de comer ervilha, né? Mas era o que ele produzia mais lá no mosteiro, né? Bom, agora nós vamos tratar de conceitos básicos. O que são os conceitos básicos, né? São terminologias utilizadas em genética que são como um vocabulário. Cada conteúdo de biologia tem um vocabulário próprio. Então, consequentemente, o aluno tem que dominar esse vocabulário, porque se ele não dominar esse vocabulário, ele não vai conseguir resolver as questões. Então, vamos falar de genótipo, né? Todos os genes que são recebidos dos pais e que poderão ser transmitidos para os seus descendentes, né? É o patrimônio genético do indivíduo. Alguns autores chamam de a carga genética. Então, você tem aqui vários exemplos, né, de seres vivos aqui, ó. Drosophila, que tem 8 cromossomos no indivíduo, produz 4 nos seus gametas, né? O Muntjac, que é um tipo de alcezinho, né? 3 nos seus gametas, 2N6, né? Lembrando que a haploide tem metade do número de cromossomo e diploide 2N, né? Nós temos aqui o chimpanzé, que tem o mesmo número de cromossomo que a espécie humana, nós estamos muito próximos. Nós temos o cachorro com 38, os gametas 76, enfim. Então, não se esqueça que genótipo é a carga genética, o patrimônio genético que o indivíduo tem, ou qualquer ser vivo. O que é o fenótipo? Bem, fenótipo, gente, são características, né, visualizáveis, na sua grande maioria, né? São características específicas do caráter analisado. O fenótipo é determinado pelo genótipo, ou seja, quando o genótipo interage com o meio ambiente, ele se manifesta e produz um fenótipo, né? Pode não ser facilmente observado, exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, tipo de hemácia, né? Alguns são mais difíceis de serem observados, por exemplo, grupo sanguíneo. Para eu observar o grupo sanguíneo, que é um fenótipo, né, ser do grupo A, AB, O ou B, eu tenho que pingar um antígeno para mim determinar aquele fenótipo, mas eu consigo ver a partir do momento que eu pingo o soro, né?
Bom, existe uma expressão muito utilizada em prova que é o tal da fenocópia. O que é fenocópia? É quando um ser vivo expressa uma característica, um fenótipo, não compatível com seu genótipo. Ou seja, uma mulher que pinta seu cabelo de outra cor, uma mulher que pinta o cabelo de louro, ela não tem no seu genótipo a característica de ser loura, mas ela pinta o cabelo produzindo a cor loura, ela está expressando um fenótipo que não é compatível com o seu genótipo. Nessas circunstâncias a gente chama isso de fenocópia, né? Gene, no conceito mendeliano da genética clássica, é a unidade fundamental da hereditariedade, né? O gene é um fragmento disposto ao longo de um DNA, né, de um cromossomo, que são transcritos, ou seja, vão ser copiados em um RNA mensageiro para produzir, né, uma proteína, né? Gene, na definição molecular clássica, é um segmento de DNA que codifica um produto funcional. Pode ser um polipeptídeo ou um RNA, né? Então, está aí a definição de gene. Locus gênico, né? Cada gene ocupa um lugar definido no cromossomo lá, né? Esse lugar definido é denominado de locus gênicos. Que locus gênicos, gente, por favor, é no singular. No plural é loci gênicos, ok? Então, locus gênico é a posição que o gene ocupa no cromossomo, né? E esses cromossomos têm que ser homólogos. O que são cromossomos homólogos? A grosso modo, numa prova de múltipla escolha, você pode falar que o cromossomo homólogo é aquele cromossomo que é do mesmo tamanho, né? Mas se for numa prova aberta, por exemplo, você não pode falar isso, né? Então, cromossomo homólogo é aquele que tem a mesma sequência de locis gênicos e a mesma posição do centrômero. O centrômero seria essa bolinha aqui, esse estrangulamento, essa constrição aqui, né, que tem nos cromossomos. Então, os cromossomos são chamados de homólogos, que um é herdado do pai e o outro tamanho, né, nas células somáticas aí. Então, locus gene, que é a posição que o gene ocupa no cromossomo, né? E de ser, né, em cromossomos homólogos, são do mesmo tamanho. Bom, genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos que determinam o mesmo caráter, né? Exemplo, a cor da semente é um caráter, né? É determinado por dois genes alelos que condicionam a coloração ser amarela ou verde, ou ser lisa ou ser rugosa. Então não se esqueça disso, né? Olha lá, ó. Locis gênicos, eles ocupam a mesma posição. Agora, o homozigoto é um indivíduo que possui dois genes iguais em um certo locus, sendo considerado puro para o caráter, né? Então, o genótipo do homozigoto pode ser representado por duas letras iguais. Ou ele é azão, azão, ou azinho, azinho. Então, aqui você tem o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Heterozigoto é um indivíduo que possui um gene diferente do outro em um certo locus, né? Cada um deles determina um fenótipo diferente para o caráter considerado. São chamados de impuros ou híbridos. É o heterozigoto, olha lá, azão, azinho. Os genes são diferentes para a mesma posição. Tipos de genes. Gene recessivo é o gene que só se manifesta fenotipicamente o caráter em homozigotos. Os dois alelos são iguais, azinho, azinho, quando estiver presente em dose dupla. Então esses alelos têm que estar em dose dupla para ele manifestar. E o gene dominante é o gene que se manifesta tanto em homozigose, azão, azão, como em heterozigose, azão, azinho. Então não se esqueça disso daí. Agora nós vamos falar das leis de Mendel. A primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. É a primeira lei de Mendel, né? Ela sempre dá 3 o quê? Dominantes para 1, né, recessivo. Agora, a lei da segregação independente, né, é a lei que vai nos produzir 9 para 3 para 3 para 1. Nós vamos falar disso mais para frente. Bom, então, novamente falando um pouco sobre o Mendel, um monge austríaco que estudou genética por meio da observação de seus experimentos com as ervilhas, né? Lá nos jardins, lá, ele conseguiu produzir, né, esse trabalho científico dele, né, extremamente importante para nós. O histórico do Mendel. Começou seu trabalho com ratos, mas teve problema na época, né? Passou então a estudar ervilhas, por aquelas características que eu falei com vocês, né? Que os vegetais têm ciclo de vida curta, têm características contrastantes, enfim. Seu trabalho foi apresentado à comunidade científica em 1865, mas nessa época ele não foi compreendido e nem valorizado, né?
Ou seja, o Mendel era um cara que estava além do seu tempo. A partir de 1900, 16 anos após a sua morte, Mendel teve seu método reconhecido e confirmado por outros cientistas. Então, isso é que é triste, o cara ter o seu método reconhecido depois de morto. Então, por que ervilha? São de fácil cultivo, ciclo de vida reprodutivo curto, muitos dos seus descendentes, muitos descendentes em cada planta. As características são bem contrastantes, características bem visíveis de fácil observação, flores fechadas e hermafroditas. O que é uma flor hermafrodita? Ela tem os dois sexos na mesma planta, ou seja, ela tem aqui a parte masculina que a gente chama de androceu, e essa parte parecendo uma garrafinha aqui, chamada de gineceu, formada pelo estigma, estilete e ovário. Então, isso facilita o trabalho no Mendel, porque possibilita a autofecundação e formação de linhagens puras. Aqui estão os caracteres, que eu já listei para vocês anteriormente, como as 7 características estudadas por ele. E o Mendel utilizou cruzando as ervilhas. Mendel iniciou seus experimentos com cruzamentos de plantas, planta alta e planta baixa. Antes deixou a planta alta se autofecundar várias vezes até ter certeza que a planta era realmente pura, homozigota. Depois deixou a planta baixa se autofecundar várias vezes até ter certeza que a planta era pura, ou seja, só produzia planta baixa. E aí, durante 2 anos, Mendel fez teste de pureza de escolha das características que utilizaria em seus experimentos. Então note que aqui, o fato da planta ser hermafrodita, ele cortava aqui a parte masculina com a tesoura e pegava o grão de pólen da parte masculina da outra planta, e isso aí ele conseguia controlar os cruzamentos e conseguia produzir as variedades que ele queria, depois que ele elucidou a genética. Então olha aqui, o primeiro cruzamento, primeira lei de Mendel. Ele pega o indivíduo aqui, que são indivíduos puros, flor púrpura com flor branca. Então a púrpura é dominante e a branca é recessiva. Eles são chamados de indivíduos puros, ou homozigotos. Aí o que ele faz? Ele vai pegar esses indivíduos, depois de autopolinização, e aí ele vai cruzar esses indivíduos entre si. E aí esses indivíduos, que vão ser obtidos dessa polinização cruzada são os indivíduos híbridos, ou seja, eles vão ser todos desse tipo aqui, púrpura. E quando você cruza 2 indivíduos púrpuras, que foram resultantes aqui do cruzamento da geração parental, você obtém na geração F2 aqui 3 púrpuras para uma branca. Então a primeira lei de Mendel, guarde, ela sempre dá 3 dominantes para um recessivo. Não se esqueça disso. Aqui novamente você tem o experimento de Mendel, cortando aqui as anteras, que são as partes masculinas, pegando o grão de pólen de uma, e obtendo lá, olha lá, sempre 3 flores púrpuras para uma branca. Bom, padrões de heranças nos cruzamentos de Mendel. Geração parental são sempre puras, homozigotas, e que realizam o primeiro cruzamento. A geração F1, ou primeira geração, ou geração filha, representadas por indivíduos híbridos, que são heterozigotos, que no caso você poderia até chamar de Bzão, Bzinho, para alguma característica e que manifesta somente um caráter, só o dominante. Na geração F2, ou segunda geração de sementes, eles são resultantes da autofecundação dos representantes de F1. E aí o que você tem, a semente amarela com a verde, Vzão, Vzão com Vzão, Vzinho, dá 100% amarelas. Quando eu pego essas amarelas da geração F2 e cruzo entre elas, ele vai produzir uma proporção aqui de 3 para 1, ou seja, 75% amarelas e 25% verdes. Então essa aqui seria a primeira lei de Mendel. Quais foram as hipóteses criadas por Mendel? Ele sabia que há um par de fatores, genes, que determinam a característica. Vzão amarela, Vzinho verde. Um fator é dominante, no caso o amarelo, o Vzão, e o outro é recessivo, no caso o Vzinho, que é o verde. Durante a formação dos gametas, os fatores se segregam, ou seja, se separam,
Então, se você tem um indivíduo que é heterozigoto, olha lá, ele vai produzir um gameta Vzão e outro Vzinho. Novamente aqui, o que ele chegou à conclusão? Você pega na geração parental, os indivíduos são puros, né? Olha lá, Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. A F1 é 100% heterozigoto, Vzão, Vzinho. E aí, quando você cruza esses indivíduos entre eles, sempre vai dar 3 para 1. 3 dominantes para 1 recessivo, né? Essa aí a gente fala de proporção fenotípica. Por que fenotípica? Eu tenho 3 dominantes para 1 fenotípica, né? 3 dominantes para 1 recessivo, né? Agora, você pode ter 1 para 2 para 1, que é a proporção genotípica. Eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Bom, conclusões que o Mendel tirou depois de fazer 2 anos de experimento. Nos organismos, os 2 fatores para uma certa característica podem ser iguais: Vzão, Vzão, Vzinho e Vzinho. Ou diferentes: Vzão, Vzinho. Os iguais são chamados puros ou homozigotos, e os diferentes, híbridos ou heterozigotos. Se os organismos heterozigotos possuem sementes amarelas, ocorre dominância do fator, né, cor amarela e recessividade no fator cor verde. Essas conclusões levaram ao Mendel a elaborar uma das mais importantes generalizações da biologia. A primeira lei de Mendel, a lei de segregação. Primeira lei de Mendel, o que ele postulou? Cada caráter é condicionado por 2 genes. Um deles proveniente do pai e outro da mãe. Apenas um dos 2 genes é fornecido a cada gameta produzido. 2 membros de um par de genes se separam durante a formação dos gametas. Essa é a característica principal da primeira lei de Mendel. Então, existem determinantes hereditários de natureza particular. Cada caráter é determinado por 2 fatores, elementos ou genes, né? Os membros de um par de fatores separam-se igualmente para os gametas, segregação, né? Cada gameta carrega um só membro do par de fatores, e a união dos gametas é aleatória, é o acaso, produzindo as proporções observadas. Agora que nós já falamos sobre os conceitos básicos de genética, né? Nós vamos falar de probabilidade. Probabilidade sempre aparece nas questões de genética, né? Então, a probabilidade é a parte da matemática que calcula a relação entre um ou mais eventos favoráveis, que são aqueles que eu quero, que eu aconteça, dentre os números de eventos possíveis. Então, probabilidade sempre é isso. Evento favorável dividido pelos eventos possíveis. E aí, na probabilidade, eu tenho 2 tipos de cálculos de probabilidade. Eu tenho a regra do E, né? Ou a regra do OU. A regra do E, a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes, não exclusivos. O que é não exclusivo? A ocorrência de um não impacta na ocorrência do outro, né? Ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo, é igual ao produto das probabilidades, né, de ocorrerem separadamente. E a regra do OU, né? A probabilidade de 2 eventos simultâneos exclusivos, ou seja, a ocorrência de um impacta na ocorrência do outro, né? É igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente, né? Então, vamos lá, né? Um exemplo de regra do E. Por exemplo, se você falar um menino, albino, né? Albino é uma coisa e menino é outra. O fato de nascer albino não interfere de nascer menino. Agora, na regra do OU, quando você fala que o evento é exclusivo, ou seja, a ocorrência de um impacta na ocorrência do outro, significa que eu tenho ou, né, menino albino ou menina albina. Se nascer uma menina, não vai nascer menino, né? Então, isso é que a gente chama de evento exclusivo. Então, vamos lá. Dá um exemplo aqui. Algumas características humanas que obedecem à primeira lei. A forma do lobo da orelha, ó, lóbulo solto, lóbulo aderente. O dominante aqui para o solto e o preso é recessivo. Capacidade de dobrar a língua, dominante. Incapacidade de dobrar a língua, recessivo. Olha lá, lobo da orelha que eu já falei, enrolar a língua. Inserção do cabelo, ó, em bico de viúva, né, em reta.
sardas, né, e sem sardas. Então todas essas características aqui obedecem à primeira lei, né? Aqui, ó, polidactilia, né? O cara tem mais de 5 dedos na mão. Aí você vai falar comigo assim, mas se polidactilia ela é dominante, conforme está aqui no slide, por que nem todo mundo tem mais de 6 dedos na mão? Porque é o seguinte, gente, quando o menino nasce na maternidade, né, normalmente o médico vê que está com polidactilia, ele vai lá e arranca o dedo que está a mais, né? Então isso aí pode acontecer tranquilamente, né, na população humana, e não é tão raro de acontecer não, pelo contrário, até uma grande probabilidade de pessoas que nascem com mais de 5 dedos aí. Olha lá, outra característica que obedece à primeira lei, ó, posição do polegar em relação aos dedos. Quando você entrelaça os dedos, olha lá, ó, polegar esquerdo recobre o direito, é dominante, polegar direito que recobre o esquerdo, recessivo. Maneira de cruzar os braços, direito sobre esquerdo é dominante e o esquerdo sobre o direito. Tudo isso aqui, gente, é só curiosidade, tá? Só para vocês entenderem que algumas características humanas vão obedecer à primeira lei de Mendel, que é aquela clássica de 3 para 1. E o último aqui seria a sarda, né? E o albinismo aqui, que funciona como você pode ser muito bem entendida como primeira lei de Mendel, né? Bom, então vou dar um exemplo aqui de um exercício para a gente ver se a gente aprendeu isso aqui. Sabendo que o albinismo é uma doença recessiva, responda: uma mulher com pigmentação normal de pele, filha de pai albino, casa-se com um homem albino. Qual que é a chance desse casal ter uma filha albina? Isso aqui é a regra do E, tá? Então vamos lá, ó. Uma mulher, né, de pigmentação normal casa-se com um homem albino e ela é filha de um pai albino. Então como é que fica a resolução? O pai da mulher, azim, o fato dela ser normal, obrigatoriamente ela vai ser heterozigoto, né? A mãe dela provavelmente era normal, né? Então, marido azim. Quando você faz o cruzamento aqui, você vai ter, né, 1/4 para ela ser albina, né, ou 25%. Então, quando você fizer a conta aqui, você vai ter meio para ser filha e 1/4 para ser. Vai dar 1/8. Qual a probabilidade de um casal ter uma criança do sexo masculino e homozigoto recessivo? Olha lá, um casal ser heterozigoto, né? Então você vai ter lá azim da mulher com azim do marido. Qual que é a probabilidade de ter? 1/4. Se for do sexo masculino, qual que é a probabilidade? Meio. Para ser masculino ou feminino sempre é meio. Então vai ser 1/8. Ok? Olha lá. Alguns casos em que apresentam uma proporção fenotípica diferente da primeira lei. Em camundongos, o genótipo azim é cinza, azão é amarelo e azão, o indivíduo que é homozigoto dominante, morre no início do desenvolvimento embrionário. Então o que você tem, né? Qual que é a descendência que se espera no cruzamento entre um macho amarelo e uma fêmea amarela? Ora, se o macho é amarelo, a gente já falou lá, né, que o azão morre, todos esses machos amarelos são heterozigotos. Então quando ele cruzar aqui, ó, né, esse indivíduo aqui, azão morre, esse indivíduo aqui sobrevive, então você vai ter, você vai ter aqui, ó, esse indivíduo morre, o azão, a descendência então vai ser 2/3 amarelos e 1/3 cinza. Então nesse caso aqui, ó, ele não vai dar 3 para 1, vai ser 2 para 1, que no caso aqui não obedece à primeira lei de Mendel. Então fica atento para, no caso de genes letais, toda vez que os genes forem letais e você fizer o cruzamento ele não der 3 para 1, significa que o indivíduo homozigoto aí, no caso, ele morre, né, antes de nascer, né? Ele morre durante o desenvolvimento embrionário. Segunda lei de Mendel. Então, como é que é a segunda lei de Mendel? O Mendel, né, ele vai trabalhar aqui no mesmo, né, geração parental, ela é sempre indivíduos puros, aí você obtém os indivíduos da geração F1 e você vai produzir o cruzamento entre eles, né? Lembrando que você vai produzir os gametas aqui, ó, através do cruzamento, olha lá, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzão, Rzinho,
e Vzão Rzão. Quando você cruzar isso aqui, o Mendel obtém 9 sementes amarelas lisas, 3 sementes amarela rugosa, 3 sementes verde lisa e uma semente verde rugosa. É o clássico 9 para 3 para 3 para 1. Ok? Então, na segunda lei de Mendel, também conhecida como de hibridismo, você vai trabalhar aqui com duas características ao mesmo tempo, que é a cor da semente e o formato da semente. Então, o que você faz aqui? Né? Você tem aqui a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Você vai ter 9 lisas amarelas, 3 lisas verdes, 3 rugosas amarelas e uma rugosa verde. Você vai fazendo esse quadro. Esse quadro aqui é chamado quadro de Panet. Né? Então, o que você faz? Você vai fazer o cruzamento aqui dos indivíduos, aqui, ó, Rzão com Vzão, Rzão com Vzinho, né? Rzinho com Vzão e o Rzinho com Vzinho. E aí você vai cruzando. Eu não gosto desse quadro, né? Desde quando eu era estudante de ensino médio, porque se o aluno tem numa prova de Enem, que você tem lá trocentas questões para você fazer, o aluno já está cansado, está nervoso. Se ele trocar uma letra na hora de transferir aqui para fazer esse quadro de Panet para achar as proporções, você erra a questão toda. Sua análise fica toda errada. Então eu vou dar um macetinho para vocês aqui, né, para fazer esse tipo de cruzamento, tá? Daqui a pouco. Então, ó, a segunda lei de Mendel, então, ó, você vai ter aqui um indivíduo que é amarelo liso e verde rugoso. O que você faz? Você vai produzir os gametas aqui. Vzão Rzão, Vzão Rzão, Vzinho Rzinho. Dá 100% amarela lisa. Quando você cruzar isso aqui, você vai obter 9 para 3 para 3 para 1. Essa é o resultado da segunda lei de Mendel, né, o de hibridismo. Então, uma alternativa para o quadro de Panet que eu detesto. Então eu vou dar para vocês. Olha lá. Você tem um indivíduo aqui na formação dos gametas. Então, ó, você está formando os gametas aqui, ó. Vzão Rzão, Vzão Rzinho. Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. Então, quando você vai fazer isso, o que você faz? Você vai colocando os gametas aqui e vai produzindo, né? O que você deve fazer? Né? Ao invés de realizar a combinação dos gametas presentes no quadro de Panet, podemos transformar a segunda lei em dois cruzamentos de primeira lei de Mendel. Como assim? Se os indivíduos não estão assim, você vai separar os alelos semelhantes da seguinte forma. Olha lá. Eu vou pegar os alelos semelhantes dos F2 e vou fazer isso aqui. Olha lá. O que eu vou ter? Ó, eu vou fazer os cruzamentos, eu vou ter Vzão Vzão, Vzão Vzinho, Vzinho Vzão Vzinho e Vzinho Vzinho. Rzão Rzão, Rzão Rzinho, Rzão Rzinho e Rzinho Rzinho. O que você vai obter aqui? Você vai obter um quarto homozigoto dominante, meio heterozigoto e um quarto. Agora, com esses dados aqui, eu sou capaz de achar qualquer indivíduo. Vou dar um exemplo para vocês de um exercício que eu formulei aqui. Presta atenção, por favor. Nunca faça esse quadro. Faça isso aqui que eu estou fazendo. Você vai ganhar tempo, e tempo no Enem é vitória. É dinheiro, é vitória. Olha lá. Do cruzamento de indivíduos de híbridos, né, duplo heterozigotos, na geração F2, quantos indivíduos serão Vzão Vzinho, Rzão Rzinho, Rzão Rzão? Olha lá. Você pegando a tabela pronta, mesmo se eu te der a tabela pronta, até você encontrar esses dois indivíduos aqui, você vai demorar. Então o que eu faço? Eu vou fazer aqui, né? Vou pegar os indivíduos da F2 e vou separar os alelos semelhantes. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Um quarto desse, meio, um quarto. E aí o que eu faço? Eu vou lá agora e vou fazer o exercício. Qual que é a proporção de Vzão Vzão? Vzão Vzinho no cruzamento. Vzão Vzinho é esse aqui, é meio, né? Qual que é a proporção de Rzão Rzão? É um quarto. Então o que eu faço? Eu pego lá, ó, da F2, qual que é a proporção de dar? É meio para ser Vzão Vzinho e um quarto para ser Rzão Rzão. Dá 1/8. Mas por que eu coloquei 2,16? Porque são 16 probabilidades aqui, gente. Sempre você vai dar a resposta em 16. Né? Porque são dois eventos favoráveis em 16 possíveis.
Então, aqui você ganha tempo fazendo a resolução da segunda lei de Mendel, utilizando esses cálculos que eu fiz aqui. É muito mais rápido do que você ficar quebrando a cabeça e ainda errar um par de gametas aqui, de alelos aqui, e não achar o resultado da questão. Então, por favor, faça isso aqui. Agora, se caso você achar que isso aqui é mais difícil, que eu acho que é extremamente fácil, né? Faça o quadro, mas você vai perder tempo e seu concorrente vai ganhar tempo em relação a você e vai estar com a cabeça mais descansada.